nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Normalmente eu tento fazer um vídeo por mês, mas nós perdemos o Mumu em maio. Ele já estava com 12 anos e foi muito difícil, então precisava de um tempo de reclusão para digerir as emoções e tudo. Mas muita coisa aconteceu desde então. A gente estava depois que a gente teve que deixar ele ir, a gente queria meio que escapar e nós tínhamos recém comprado uma camper para picape, que a gente tem uma dessas campers que você coloca em cima da picape, e a gente resolveu fazer uma viagenzinha aqui no fim de semana. Saímos no sábado para voltar no domingo, e quando a gente pensou em comprar uma casa aqui em Newfoundland, a gente chegou até a colocar uma oferta numa casa que era um andar só, um piso só, mas não deu certo, porque era condicional a gente vender a nossa casa e a gente não vendeu a casa, então nós preferimos desmanchar o negócio, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí nós achamos essa casa precisa de muita reforma. E uma das coisas, tipo, a casa que a gente tinha era pequena, ela tinha mais ou menos 100 metros quadrados, nem 100 metros quadrados não tinha, mas os armários, a gente tinha um shed, uma construção fora, e tinha armários que deixava a casa prática, então eu tinha tudo organizado, eu sabia onde tudo estava, era bom. Essa casa é o dobro do tamanho do que a gente tinha, e a gente comprou essa casa sem vir pessoalmente ver, mas a gente comprou a casa pela vista, não foi pela casa, porque a gente queria um andar só, não queria uma casa tão grande, essa casa é maior do que a gente precisa, mas tudo bem, a vista é que realmente era o fator essencial. Então, mas foi bom ter ido lá e ter visto que a gente está mais feliz aqui do que provavelmente estaria lá. Eu gosto muito mais dessa localização do que a outra. Aí a outra coisa que a gente fez, a gente tem uma trilha que começa na cidadezinha depois daqui, Capa Hayden, e vai até St. John's. Então é uma trilha que demora dias para você fazer, se você quiser fazer a trilha inteira. Mas a gente fez só um pedacinho que tem aqui da nossa casa, indo para outra cove, que é uma outra entrada do mar. E aí a gente fez a trilha e o Mihai filmou um pouco, e é isso que a gente vai colocar também no final, que é muito bonito, muito bonito. Eu acho assim, morar num lugar que eu tô cercada com natureza, com o mar, eu sempre quis morar de frente para o mar, mesmo que seja um mar que a gente não possa entrar. E a gente já viu icebergs. Esse último mês, eu não sei, foi muito interessante, porque a gente estava com um espírito meio em baixa e estava com muita neblina o tempo todo, o mês inteiro com muita neblina, de maneira que às vezes é quase difícil você ver o mar por causa da neblina. Mas a gente já chegou a ver uma foca deitada lá fora, eu coloquei uma foto no Instagram. E a outra coisa, essa semana a gente viu baleia. Baleia não é muito fácil de ver, mas o que a gente viu é o spray, né? Quando ela joga aquela água para fora, para cima, e as costas dela fazendo movimento. Tinha 2 baleias e hoje o Mihai viu mais 3. Então é uma coisa muito legal a gente estar nesse lugar tão cercado de natureza. A gente quase não tem vizinho perto.
e eu acho que isso faz a vida um pouco mais fácil. É muito bom, eu sou muito grata de estar morando aqui nesse lugar. Mas, vindo para o podcast agora, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, sobre o fio que eu estou fazendo. Então, alguns anos atrás eu comprei essa fibra que está preparada, que aparentemente é um top, mas não é bem um top, porque se você vê a lã, quando eu tirei, ela não fica retinha. Quando você compra um top, que é top, que é a preparação certa para você fazer um fio worsted, ele não fica com essa divisão aqui. Mas Blueface Leicester é uma raça de carneiro que provém da Inglaterra, e ele tem o tamanho da lã dele é normalmente maior. E da long wool categoria, ele é o que é o mais macio das lãs que vem da Inglaterra, né? Então, normalmente, quando você tem um staple, um tamanho que é tão grande, você vai fazer o que a gente chama de short draw. Short draw é você tá segurando a lã aqui e puxa um pouquinho e puxa outro pouquinho. Mas eu resolvi que eu ia fazer com essa lã, que eu ia fazer um long draw. O long draw você vai puxando e vai deixando a lã entrar. Puxa mais um pouquinho. Quando você está fazendo um long draw, você está deixando bastante ar entrar dentro do seu fio. Então, esse fio não está sendo apertado. Pelo contrário, até essa minha mão aqui, ela vai às vezes tirando a torcedura que está aqui e deixando ele entrar. Então, vai o ar. Normalmente você usa long draw para fibra que é curta, tipo algodão ou yak ou coisa nesse gênero. Não com Blueface Leicester. Mas eu tentei fazer short draw com ele e não gostei. Então eu resolvi fazer isso. Mas para dar uma melhorada, para diminuir um pouco o tamanho da fibra, eu tô pegando montinhos. E aí eu enrolo como se fosse o que a gente chama de roll leg. Só para a fibra ficar coisa. E o que vai acontecer? Então a fibra é longa, mas aí ela puxa e divide no meio. Então no yarn ela vai ficar uma fibra mais ou menos desse tamanho. E aí é o que você tem para fazer. Quando você está fazendo long draw, você consegue um fio que é chamado woolen, porque ele tem mais ar dentro. Como ele tem mais ar dentro, vai ser um fio que vai te aquecer mais, mas é um fio menos resistente. Então você não vai usar um fio que é woolen para fazer meia. Se você tecer com long draw, você não vai usar esse fio para fazer meia, porque logo vai ter furo na sua meia. Então é por isso que às vezes as pessoas pegam um fio e falam, vou fazer uma meia com esse, e logo a meia fura. É porque o fio não era forte o suficiente para fazer meia. Esse fio vai ser um fio bom para fazer gorro, vai ser um fio bom para fazer gola, ou para fazer uma camisola, um suéter, ou um cardigan, mas não para fazer meia. Esse fio vai ser bom para você fazer stick, que é cortar o seu collar work, porque como a lã não está em paralelo, ela está indo em tudo quanto é lado, a tendência dela filtrar vai ser maior. Então, quando você está usando para fazer o seu collar work, ela vai, já naturalmente, quando você está tricotando, ter uma tendência maior de filtrar.
Então ela é perfeita para stick. A outra coisa, quando você está fazendo um long draw, você não está colocando muita torcedura. Então o que vai dar estrutura nesse yarn, nesse fio, vai ser quando você está fazendo os cabos. Como você está fazendo os cabos e como ele tem muito... É natureza do long draw você ter umas partes que vão ser mais finas e outras mais grossas. Eu posso até vir aqui e soltar um pouco, mas não é uma preocupação que você deve ter, porque é a característica desse tipo de fio. Então, quanto mais cabos você fizer, mais uniforme você vai ter o seu fio. Uma outra coisa, eu vi no Instagram da Kitchen Co, é Morgan o nome dela, ela mostra que quando ela está fazendo o long draw, ela senta numa dessas cadeiras de escritório que vai virando. E com isso ela evita o uso do ombro. Então, se você for ver, o meu ombro está indo para trás, está indo para trás. Ele vai vir, meu braço vai vindo mais para cá. E isso pode gerar um dano no seu ombro. Então, usando a cadeira que tem rodinha que você vira, você evita esse movimento. Mas eu gosto de fazer, de fiar na sala com isso. Eu posso até pegar a cadeira, mas eu achei uma boa ideia, eu vou colocar aqui o link dela. A outra coisa, já que eu tô falando da Morgan, e aí eu tô pensando na Sara, se você estiver assistindo, Sara, ela também tem um vídeo de como lavar lã com que eles chamam de swint, que é você lavar a lã. O que você faz é você coloca a lã com água lá fora, deixa alguns dias. A própria lã do carneiro tem tipo um detergente que vai limpando a lã, e depois você só tem que você vai lavar ainda em quantidades menores, mas vai usar menos água para limpar e tudo mais. Eu ainda não usei esse método, mas eu achei o vídeo dela muito interessante, então eu vou colocar o link aqui embaixo. Que mais? Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa lã. Eu comprei 6 saquinhos de... Não, eu comprei 7 saquinhos desses, que tem 225 gramas cada. E eu já tô usando o meu cesto, falta agora só um pouquinho. Então eu tenho algumas bobinas que estão cheias e fiz 3 fios desse. Então, se você olhar, vai ver que ainda tem, mesmo fazendo 3 cabos, porque eu resolvi fazer com 3 cabos ao invés de 5, ainda tem bastante fio que é bem mais fino do que outros. Se você olhar aqui, mais ou menos mais fino. Tem uns pedaços que os grossos juntaram, as partes grossas, mas essa é a característica desse tipo de fio. Então, sem estresse. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer em termos de fio, se eu vou usar para color work ou não, e qual color work. Então, quando eu tiver um padrão que eu goste, quando eu terminar de fiar tudo, aí eu vou escolher e fazer. Por isso que eu usei... Estou fazendo skeins ou meadas que são de tamanhos diferentes. No geral, uma meada que eu fio, que eu faço os cabos na minha spinning wheel, vai me dar por volta de 150 a 200 gramas. Não sei quantos metros. Mas por isso eu resolvi usar uma outra e fiz menor, porque assim eu posso decidir depois, dependendo de quantas meadas eu tenho e quantas cores eu quero, sem ter que refazer as meadas, eu posso tingir, né? Então, tá aqui 3, não é um projeto terminado,
mas eu tenho aqui tranquilamente 500 gramas de lã. A outra coisa, quando você fia a lã manualmente, você consegue uma metragem menor por quilo, porque o fio é mais denso, é mais pesado. Quando ele é comercialmente feito, ele tem mais ar dentro dele e é mais leve. Então, sempre que a gente está fazendo lã fiada e vai pensar numa blusa que você tem, se a blusa vai pedir por, sei lá, 300 gramas, você vai aumentar pelo menos 30% na gramagem para ter aquilo, mais ou menos aquilo que você quer. E aí você não tem risco de perder. Daí o que eu fiz, deixa eu pegar meus fios aqui e colocar. O que eu fiz foi terminar as bobinas. Outra coisa, quando eu tô fiando, eu gosto de ter almofada aqui atrás da minha cadeira, porque isso ajuda a não ter dor nas costas, porque às vezes quando você tá fiando, dá muita dor nas costas. Aí o que eu fiz também, aproveitando, eu esvaziei as minhas bobinas do que eu tinha feito antes. Essa lã é merino com um pouquinho de seda. Essas cores que aparecem por aqui, fora do vermelho, é o pouquinho de seda que eu coloquei quando eu cardei tudo junto. E eu tinha fiado isso ano passado, é extremamente macio, mas eu fiei na minha Louette Vitória, minha roca de fiar Louette, e ela quebrou de novo. E aí eu pedi, o Mihai não teve tempo, porque a gente mudou, e aí agora ele está mexendo em reforma, ele não teve tempo de consertar. Aí eu resolvi tirar já todo o fio, e eu ainda tenho mais dessa fibra, eu vou fiar mais tarde uma outra roca, e aí vou fazer um fio completamente diferente. Porque cada bobina tem a torcedura diferente, então vai sair diferente. Aí eu aproveitei e terminei esse fio que era o meu fio da Louette, que era 50% bambu, 30% merino, 10% bison e 10% cachemir. E eu só tinha 2 saquinhos desse. Cada saquinho desse vinha com 60 gramas. Não é muito. Então eu fiz 2 bobinas, 3 cabos. 2 cabos é esse fio e 1 cabo eu usei só merino. E deu esse resultado que eu acho muito legal. Eu ainda não lavei e eu acho que deve aumentar um pouco o tamanho. Eu gostaria que não, porque eu queria usar com um outro fio comercial que eu comprei, mas eu quero ver o teste. E eu não vou tingir porque eu gosto dessa cor. Achei que a cor ficou linda, tem um brilho natural. Aí eu tinha um resto de merino preto, a fibra, que eu fiei para fazer esse, mas eu acho que ele ainda vai crescer muito. Eu acho que talvez não dê para usar, mas eu pensei em usar num projeto esses 2. Aliás, pensei em usar os 3, mas não sei se vai dar. Vou ver ainda. A outra coisa que eu fiei, que eu terminei de fiar, em 2019 eu fui para Rhinebeck e comprei fibra dessa fazenda que é Sheepshed Mountain View Farm e é Targhee. Targhee é uma raça de carneiro que é extremamente macio. E eu só tinha 225 gramas de fibra, então eu fiei e fiz um que você chama de Navajo Ply, que é um cabo que você vai fazendo tipo um crochê dentro. Então, com uma bobina só, você vai fazer você fia os seus singles, que é um fio só, e daí você transforma em 3 cabos, fazendo um movimento tipo crochê. E
Como eu só tenho 225 gramas, eu acho que ele vai ser bom para fazer gorro. Acho que gorro vai ficar muito bom. Eu ainda não sei se eu vou tingir ou não. Tá uma cor muito bonita, natural, bonito. Talvez eu faça até um gorro natural, não sei. E aí a gente tinha comprado esse Cotswold, o cinza é o Cotswold. E Cotswold é um long wool e não é muito macio, é bem rústico. E o que eu estava fazendo, fazendo no pente. E o pente normalmente tem bastante perda, porque ele separa as fibras longas das fibras mais curtas. E Cotswold é um carneiro que tem a fibra longa. E aí eu tinha fiado, esse aqui é o resto da fibra que sobrou do combing. E essa fibra branca eu tinha comprado numa Velo Village achando que era enchimento, e quando eu cheguei em casa eu vi que não era, que era fibra. E eu acho que essa fibra, pela característica, por ter até os fiozinhos duros, é linho com lã misturada. E eu fiei um pouco, não gostei e parei. Mas como eu terminei o meu projeto com o alvor, eu estou pensando em enfiar o resto agora para usar junto com o alvor. Então, agora indo para a parte de tricô, eu vou falar dos meus fios, dos meus projetos terminados no tricô. Então, o primeiro projeto terminado no tricô é o meu Skift. E eu amei esse projeto. É da Kate Davis e eu adorei essa camisola. O fio é o Schehallien. É muito, muito bom. Ele é 70% Cordale, 30% Cheviot. Eu gostei muito desse fio. O suéter é bem quentinho. Usei já bastante aqui. Eu terminei, acho que fim de maio. E só começou o verão aqui uma semana atrás. E não teve primavera. Então, eu usei bastante. O que eu notei desse design dela é que o meu ponto ficou mais solto. Normalmente a minha atenção quando eu estou fazendo a collar work é muito apertada, e eu não sei se porque era collar work em tudo, eu acho que a minha atenção ficou mais solta. Mas como eu não sabia disso, eu usei a minha agulha número 5. Tipo, o projeto pedia por agulha número 4, eu subi para a agulha número 5, tendo base no meu projeto normal. Mas, eu achei que ela ficou um pouco larga na parte de cima. E eu acho que é justamente por isso, porque a minha atenção ficou mais larga. Aí eu resolvi não bloquear, porque da lã que eu fio, pelo menos, eu fiei muito cordeiro, e o que acontece é que ele cresce bastante quando você lava, e eu não queria que crescesse mais. Então, eu não corri o risco e não fiei, mas ele ficou lindo. Eu usei o fio da Kate Davis. Então, eu comprei fio suficiente para um tamanho extra large, e fiz o tamanho large. E sobraram daquele. Tinha faltado 14 carreiras para eu terminar o projeto do branco. Eu tive que comprar um novelinho de 50 gramas mais para poder terminar. E sobraram 2 novelos inteiros de 50 gramas, mais esse tanto que é quase um novelo inteiro, e esse que você só usa um pouquinho desse aqui. Então, eu tenho sobra ainda quase 250 gramas de lã, que aí eu acho que eu vou fazer alguma coisa para uma criança, ou fazer chapéu, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E daí, como eu comprei
eu tinha que comprar isso, eu falei, vou aproveitar então comprar outra lã que eu queria fazer do livro All Over dela. Mas o projeto que eu queria fazer era com fingering weight, era com essa lã. E eu falei, eu não quero comprar fio para terminar, para fazer aquilo, eu quero usar um pouco da lã que eu tenho em casa primeiro. Mas eu comprei para fazer um chapéu. Esse é o Mila Roche, que é 70% lã, 30% mohair. Eu acho que não é uma lã um pouquinho menos macia. Ele é ligeiramente, ele é macio, mas ele não é tão macio quanto essa que é Corday Cheviot. Então eu acho que é uma lã não tão macia. Mas eu resolvi comprar daí para fazer um chapéu. E como eu sei que meus filhos gostam de preto e cinza, então eu comprei isso aqui. Provavelmente vai ser pro meu filho, porque minha filha não gosta de chapéu. Então, mas isso é o que sobrou de lã do meu primeiro projeto terminado. Meu segundo projeto terminado foi o casaco pórtico da Filipa Carneiro, que eu achei que ficou lindo. Eu gostaria que ele tivesse ficado um pouquinho mais longo. Acho que eu fiz o tamanho que estava pedindo, mas acho que eu deveria ter feito um pouquinho mais longo. O lace que é usado, o ponto rendado, é muito fácil de você guardar. E eu usei muito o meu como é que se chama? O meu Knit Companion app no tablet. Eu tinha parado no ano passado aqui, e aí eu fiz a parte de cima e as mangas e terminei. Mas ele fica muito lindo. Outra coisa que eu gosto nele é o tamanho do bolso. É um bolso que realmente é um bolso. Não é só um detalhe. Que cabe a sua mão confortavelmente dentro do bolso. Eu recomendo. O que eu fiz de um pouquinho diferente, eu fiz um tamanho, acho que grande, mas quando eu fui fazer a manga, eu peguei o tamanho maior. E foi muito bom eu ter pego o tamanho maior, porque embora eu quisesse que ficasse mais largo, eu acho que ficou certo. Então, o tamanho menor, eu não sei quantos pontos era para eu pegar, eu acabei pegando 90 pontos e ficou perfeito. Eu fiz esse com o alvor da Rosários 4 e eu mandei vir de Portugal. Eu comprei na Tricolans e o atendimento foi ótimo, veio super rápido. O frete foi bem comparado com frete para mandar coisa pelo correio aqui no Canadá, foi mais barato do que mandar do Canadá para o Canadá. O alvor é 50% lã, 50% linho. Sobrou, eu tinha comprado uma bola a mais, porque eu queria ter certeza que eu tinha o suficiente. Sobraram 2 bolas. Então eu tô pensando em enfiar o meu outro para fazer. Eu acho que a Catarina do Vão da Escada fez meia com ele. Então essa é uma outra opção se eu não quiser fiar o outro fio, que é fazer meia. Mas eu ainda não sei. Mas isso foi o que sobrou desse projeto. Aí o meu terceiro projeto terminado é do livro Wilderness Knits, que eu e o André do Loft das Mantas e a Catarina do Vão da Escada fizemos um tricô junto. Eu já fiz 2 desses padrões e o terceiro que eu fiz foi esse aqui. O André tinha feito esse padrão mesmo, mas ele usou lã portuguesa e nas cores que vem no livro. Então deixa eu pegar aqui as cores do livro. Ok. Então, esse suéter. É esse casaco aqui. E o interessante é que ele fez com
tipo vermelho amarronzado com azul e branco. E eu fiz com vermelho amarronzado, azul e amarelo. Só que às vezes eu confundia, porque aonde ele tá no vermelho ou marrom, eu tinha que usar azul, e onde estava azul tinha que ser marrom. Então isso me confundia um pouco. A outra coisa que eu vi nesse coisa, se você olhar aqui, a gola tá bem aberta. Tanto no dela aqui nessa fotografia, quanto no dele, tá vendo? O cabelo dele tá entrando na gola, tá bem aberta. Eu não gosto de gola tão aberta. Então, eu tive algumas questões. A primeira questão é que a minha atenção não era a mesma atenção do que pedia o padrão. Então eu tive que adaptar, eu fiz percentual para ver quantos pontos mais eu tinha que colocar. Aí eu achei que estava muito largo, então eu diminuí extra nessa linha e depois eu diminuí extra nessa linha de cá. Então o padrão não pede para você diminuir aqui e aqui, mas eu diminuí pontos. E eu diminuí acho que 10% em cada linha. Aí eu fiz a gola, experimentei e eu ainda achei que a gola aqui estava larga. Porque eu ia colocando e estava larga. Então eu resolvi ainda aqui em cima na gola, nessa parte que dobra, diminuir ainda. Então eu estava fazendo 2 por 2, 2 tricô, 2 meias, e a cada 2 duas ligas ou 2 tricôs, eu diminuí uma a mais. E aí aqui está parecendo larga, mas quando eu coloco no pescoço, ele envolve e não tá tão largo. Tem um pouquinho de espaço aqui, mas não é tão grande. Então eu achei que ficou legal. Eu fiz com esse fio da Debbie Bliss e eu não gostei de trabalhar com ele. Esse fio é 55% lã, 33% acrílico, 12% cachemir. Eu não sei se é psicológico, se é por causa do acrílico. Ele é bem macio, extremamente macio. Não me parece um fio quente. Eu fiz... às vezes, quando você estava tricotando, ele parecia algodão, que os cabos abrem muito facilmente, então às vezes a agulha entra no meio do cabo. Não é sempre. Eu não sei, as cores são vibrantes, talvez eu não esteja numa fase vibrante, mas eu não gostei. Interessante, né? Mas tudo bem, eu terminei o casaco. Meu marido gostou, ele acha que é mais um casaco para homem do que para mulher. Não vai dar para ele usar, ele é de baixo para cima, então eu não vou aumentar a manga nem nada assim. Mas eu ainda não bloqueei porque eu não tive tempo de bloquear o projeto, porque a gente tinha feito um vídeo na última semana de junho e o Mihai estava tentando uma questão nova com 2 microfones e aí ficou sem som. Então eu ia bloquear, como eu não sabia quando ia fazer o novo podcast, aí acabei não bloqueando. Então eu ainda vou bloquear. Ele serve em mim, eu estava meio com receio porque eu não estava seguindo a medida correta, né, a receita, mas ele serve. A questão é ver se eu vou gostar de usar ou não. Mas tá aí o suéter, senão quando eu for pro Brasil a próxima vez eu tenho vários suéteres que eu vou levar e alguém há de gostar do suéter. Acho que pro Mihai mesmo lavando vai ficar muito, muito pequeno, mas vamos ver, quem sabe. E aí com o fio que sobrou eu tô pensando em fazer coisa para criança e ver. E é assim que eu vou acabar. Aí logo depois que eu terminei aquele suéter,
eu tinha alguns projetos em andamento, mas eu queria uma coisa simples. E aí eu resolvi fazer o lento. Essa lã, a Paula escolheu, antes da gente mudar para cá, eu fui na loja de Huntsville, Knit Three Together, e aí eu tinha trocado algumas bolsas com ela e a Paula escolheu essa lã. Então eu fiz esse para Paula. Eu tinha 4 novelos, ele é o Cascade 220 headers, e quase que deu 3 novelos, faltou um pouquinho aqui para eu terminar, e eu tive que abrir essa outra meada. Eu achei inicialmente que eu não ia gostar do tecido, porque eu normalmente não gosto de usar a agulha número 6, ele é bem largo, mas eu achei, primeiro eu adorei a cor, segundo é super leve, bem leve mesmo. Fio comercial tende a ser mais leve do que fio fiado em casa. O que eu fiz, eu fiz o segundo tamanho para Paula, mas eu achei, quando eu estava fazendo a manga, era para sobrar 48 pontos, eu achei que estava muito larga, eu reduzi para 42, que era a quantidade do tamanho menor, e ainda quando eu fiz o punho, eu ainda reduzi mais 6 fios, 6 stitches, 6 malhas. E ele entra perfeito na minha mão, então vai entrar perfeito na mão da Paula. Originalmente o projeto era para fazer 3/4, manga 3/4, mas eu perguntei para Paula, ela disse que não gosta de manga 3/4, então eu fiz maior. Eu acho assim, é um projeto clássico. No original, acho que é para você usar com mohair. Eu não usei com mohair, mas eu achei que ficou muito bom. Eu ainda não bloqueei, eu vou bloquear. E eu acho que vai servir na Paula tranquilamente. Porque mesmo que fique um pouquinho grande, ela gosta de coisa mais larguinha. Então, eu acho que vai ficar bom. Meu cachorro tá reclamando aqui. Aí, então, hoje eu tenho 3 projetos em andamento, mas eu não vou falar sobre eles hoje, para não ficar muito grande. E aí, vou falar só das compras. O que eu comprei foram... Eu não queria comprar lã, eu comprei stitch markers. E eu comprei esse por causa das raposinhas, foi o que eu tinha visto primeiro. Daí tinha uns gatinhos bem bonitinhos. Mas o meu favorito é esse aqui, que eu acho que ele chama de Art Cats, que eu achei muito bonito. E essa Gentle Island fica aqui na Prince Edward Island, no Canadá. E eu comprei deles, veio rapidinho. E ainda veio com uns stickers que eu vou usar nas minhas bolsas de projeto. Eu vou colocar o link aqui embaixo, porque é tipo um envelope só, é tranquilo de mandar para qualquer lugar. Aí, o lento, como eu tinha resolvido fazer o lento, eu ia comprar o modelo no Ravelry. Você pode comprar no Ravelry. Mas eu falei, então eu vou comprar a revista. Aí eu entrei no site eu fiz agora, assinei para a newsletter da Lane, e eu vi que eles estavam no mês de junho tendo uma oferta que se você comprasse 4 revistas antigas, né, você tinha um desconto. Quer dizer, se você comprasse 2, você tinha um desconto X, 3, um desconto maior, e se você comprasse 4, você pagava 10 euros cada revista. Então eu comprei 4 revistas, comprei aqui, tinha o lento, e comprei 4 mais, que são as que tem coisas de inverno, que é o que eu gosto mais de fazer. O único problema
E ficou mais barato do que se eu comprasse aqui no Canadá, no geral. O frete ficou mais caro do que as 4 revistas. E ainda quando chegou no Canadá, eu tive que pagar $25. Eu não sei se foi o DHL que cobra para fazer a liberação na alfândega, ou se foi a alfândega. Eu acho que o mais provável tenha sido o DHL. O outro problema que eu tive é que a Laina empacota num papelão, só que choveu e veio molhada, então a revista estragou. Não chegou a grudar um papel no outro, que às vezes gruda, mas você vê que não tá legal. Eu ia até mandar uma nota para eles, mas acabei não mandando. Então, isso foi o que eu comprei. Fora isso, a vida tá boa. A gente viu as baleias essa semana, jogando o trequinho para fora, acho que eu falei nisso. Nós resolvemos arrumar um quarto, em vez de terminar a reforma do banheiro e da área lá embaixo. Então a casa agora tá como se eu tivesse recém-mudado, porque as minhas roupas que estavam no quarto de hóspedes agora estão em tudo quanto é lugar. E é isso. Então a vida continua. Eu sou eternamente grata por ter mudado para cá, porque eu acho assim, mesmo quando a gente está triste e a vida parece mais difícil, ou quando você olha do lado de fora e vê o mar ou vê a natureza, porque onde eu estou quase não tenho vizinho. Então isso faz toda a diferença, faz a vida ser melhor. A beleza da natureza faz a vida ser melhor. Então eu desejo que você veja a beleza da natureza. O Brasil é um país lindo, tem uma natureza maravilhosa. Portugal também, eu não fui a Portugal ainda, mas o que eu vejo nos vídeos da Naná, quando ela põe as imagens de Portugal, eu fico sempre pensando que eu tenho que ir. Então é isso que eu desejo, que você seja feliz, tricote muito, Carolina do Bonis, e que vocês estejam de novo comigo no próximo episódio. Beijo grande e até a próxima.
Música